Muito bem, está entrando agora o nosso Pod Católico. Hoje vamos entrevistar nosso querido Padre Fernando de Melo, ele que é pároco da Igreja Santa Luzia, Nossa Senhora Medianeira, ali no bairro Paraíso, na região leste de Belo Horizonte, do lado do bairro Santa Efigênia. Tudo bom, Padre Fernando? E professor Endel, mas que prazer estar aqui fazendo este momento mesmo de um bate-papo, né? Da gente conhecer um pouquinho, falar um pouquinho da nossa vida, da nossa pastoral. É uma alegria muito grande estar aqui. Alegria nossa, Padre Fernando. Esse podcast é o Pod Católico, tem exatamente esse objetivo, da gente trazer os bastidores, mostrar também um pouquinho da vida dos nossos padres, né? Eu lembro da minha mãe contar pra gente um caso, que era um fato verídico, né? Tinha um padre na nossa paróquia e ele gostava de fazer uma caminhada, Padre Fernando. E aí um dia chegou uma senhorinha, minha mãe coordenava os ministros extraordinários da Eucaristia e era ela e meu pai coordenadores da pastoral da família. Chegou uma senhorinha, ô, dona Silésia, eu estou muito triste. E minha mãe falou, mas por que a senhora está triste? Porque o padre nosso aqui da paróquia, não vou falar o nome, ele saiu para caminhar de short. Aí minha mãe, minha filha, a senhora queria que ele saísse de calça jeans para caminhar? Então tem muitas coisas nos bastidores, né, Padre Fernando, que a gente tem que mostrar e desmistificar mesmo, né? Porque a nossa igreja é muito rica e por trás das batinas nós temos seres humanos, são padres, mas pessoas que têm, né, a sua vida no dia a dia. Hoje a gente vai falar um pouquinho desse bastidor da sua vida e vamos começar. Como é que começou a sua história, Padre Fernando? O senhor é natural de onde? Como é que desenvolveu essa vocação de vir para, né, para a nossa igreja e se tornar um padre? Hoje eu tenho 27 anos de padre, né? Eu sou natural de Barbacena, uma terra muito fria, né? Agora estamos vivendo frio, uma terra muito fria. E desde a minha adolescência, eu gostava muito e queria ser missionário. E os meus professores falavam muito da África. E eu queria ser missionário na África. Aí, na época, os salesianos fez uma campanha mesmo missionária lá no bairro todo, na Rua do Campo, lá de Barracena, e me chamaram, me convidaram para fazer esse encontro lá. E acabou que eu entrei nos salesianos, e interessante que um dos padres, ele já até morreu, o padre Grun, ele virou e falou, olha, padre, eu na época era seminarista, né, religioso, aí ele falou assim, olha, acho que você não deveria ir para a África, não. Aqui tem tanta necessidade, por que você não trabalha com os menores de rua? Porque na minha época, né, em 1983, 84, a gente tinha muitos meninos de rua aqui em Belo Horizonte. E a gente fazia um ano de experiência aqui em Belo Horizonte para depois voltar para Barbacena. Então, em 1983, eu entrei, né, nos Salesianos e já em 84 eu já fiz essa experiência com menores de rua, né? A gente dava até um nome, chamava os meninos de pivete, sabe? E foi criada essa casa no bairro Ipiranga, ali, perto da Cidade Nova, e ali a gente começou o nosso trabalho, e ali eu fui desenvolvendo, fazendo filosofia, e fui desenvolvendo a minha vocação. Olha que bacana. O senhor ordenou em que ano, Padre Fernando? Em 1988 que eu 88. ordenei. Que coisa boa. Que bom. E passou por várias paróquias. A primeira paróquia que o senhor assumiu foi aonde, Padre Fernando? Foi a paróquia Santa Catarina de Laborê, né? Ah, Mas eu fiquei 2 anos como vigário na Cura d'Ars. Aí eu fiquei 3 anos na Laborê, na paróquia Laborê, no bairro Dona Clara. Aí depois o pároco antigo da Cura d'Ars morreu, o padre Sérgio Palombo, e o Dom Serafim me pediu para vir para a Cura d'Ars. Aí foi quando eu fiquei um tempo bem grande, mais de 13 anos pároco na Cura d'Ars, né? Que é o protetor dos padres, o Santo Cura d'Ars. e o que é interessante, né, Padre Fernando, é porque raramente o padre fica mais de 8 anos, né, na paróquia, né, É, porque há essa troca, né, o próprio bispo, seja ele qual for, a igreja tem essa filosofia, né, mas tem as exceções, né, e o senhor ficou lá tem, 13 anos. tem. Porque também eu cuidava dos colégios, então era um desafio muito grande, e lá só tinha uma comunidade. Aí depois o Dom Valmor me pediu um trabalho na paróquia São Gonçalo, fiquei 5 anos, e terminando esses 5 anos,
eu vim para a paróquia que hoje eu estou, a paróquia Nossa Senhora Medianeira de Santa Luzia, no bairro Paraíso. Isso aí, eu lembro muito bem, Padre Fernando, quando o senhor estava lá na São Gonçalo, né? Lá em Contagem, fez um trabalho também muito bonito. Lá vocês começaram um trabalho também de atender as pessoas em situação de rua, né? Que é o Pão Nosso de cada O dia? Pão Nosso. E, Pão não, e Nosso. esse trabalho, sabe, Wender, a gente já tinha começado bem antes, aqui na Cura d'Ars. Ah, então veio da Cura d'Ars. Veio da Cura d'Ars. E a gente foi só implementando e melhorando, né? Hoje nós temos ônibus que leva a equipe, né, os voluntários, o transporte mesmo da sopa, do que se ganha, as roupas. Então é um trabalho muito bonito com os moradores em situação de rua. E principalmente agora nesse frio, né? A gente tem dado os cobertores, a gente faz uma campanha. Eu tenho uma paroquiana muito ativa e ela faz essa campanha, a Adriana, e ela gosta, sabe? E ela fica por essa conta do Instagram de fazer essa campanha dos cobertores. E graças a Deus está indo muito bem essa campanha para ajudar os irmãos. Porque não é só dar a sopa, dar um cobertor. Há todo um trabalho, o Silvio, atualmente, ele coordena esse trabalho lá na minha paróquia, e a gente leva também muitos para a clínica de recuperação. A gente tem recuperado alguns irmãos, né, que às vezes caem no mundo das drogas, né, na dependência. Então, a gente tem trabalhado também nessa área do ajudando. Né? Recentemente eu tive até com o Silvio, e é bonito ver esse trabalho, né, Padre Fernando, há 7 anos, e todo sábado ali, e ele falava exatamente o que o senhor também falou agora, que vai além, né, de dar o alimento, mas o alimento da alma, né, que é a escuta, e ele me contava vários casos, né, de pessoas que foram recuperadas através dessa escuta, desse todo sábado ali na rua, e isso que é muito bonito, né, você poder ajudar, ser ali uma mão estendida naquele momento que tem muitas pessoas Sim. querendo sair, né, da rua, né? E é interessante também, lá na paróquia, a gente tem um trabalho, porque até na época mesmo a gente colocou o Dia de Francisco, né, em homenagem ao Papa Francisco, isso já bem antes, né? E o projeto já fez 5 anos agora, em maio, que eu comecei o projeto no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, e já fez 5 anos o projeto também Dia de Francisco. E a gente criou na comunidade, que eu tenho são 6 comunidades, né, que eu tenho, são 6 igrejas, e este ano a nossa paróquia está fazendo 70 anos. Em 31 de dezembro a paróquia faz 70 anos, e uma das nossas comunidades se chama São Judas Tadeu. E lá também a gente tem um trabalho muito grande, uma vez por mês, nos finais de semana, num domingo, tem corte de cabelo, maquiagens, comida, lanche, brincadeiras com as crianças. Então, tem um trabalho também após a missa. E é muito interessante, professor, que a gente oportuniza as crianças, os aniversariantes, sabe? Porque o aniversariante do mês. E tem criança que não tem com facilidade um bolo de aniversário. Então, a gente sempre faz, no término da missa, a gente entra com um bolo de aniversário e a gente chama a criançada, que a gente põe o carro da paróquia chamando, né? Nós temos um carro de som da própria paróquia e a gente chama todas aquelas crianças. Então, o que mais aparece lá é menino, é muito menino, mais de 100 crianças. E ali a gente comemora o aniversário, sabe? De adultos, mas principalmente da criança. Então, é um projeto que a gente tem feito muito bonito. E fora todo o trabalho que uma paróquia tem, né? São as celebrações, as formações, os seminaristas que me ajudam também na evangelização, os círculos bíblicos, né? Que é muito importante na paróquia. E interessante, né, Padre Fernando, você falava do seu começo, né, da sua trajetória aí na igreja, junto aos salesianos, e Dom Bosco foi exatamente esse santo, né, que voltou o seu trabalho para a juventude, voltou o seu trabalho também para as ações sociais, então, onde a gente tem ali os salesianos, onde tem essa espiritualidade, tem essa marca. E nós estamos aqui no Pod Católico com o Padre Fernando de Melo, e a gente está conversando um pouquinho aqui sobre como é o dia a dia, né, do nosso querido Padre Fernando, ele que tem aí já uma passagem por várias paróquias, e tem um fato também interessante, né, Padre Fernando? O senhor é professor, né? Sim, eu já até me aposentei, diretor, né?
mas eu continuo, aí eu voltei de novo a trabalhar. Hoje eu sou coordenador de pastoral do Colégio Santa Maria, são as unidades sociais, que é o Colégio Medianeira, né, o Santa Maria Medianeira, o Santa Maria Minas Taquaril e do Jardim Vitória. Então, eu que cuido dessa parte religiosa, estar ali com as crianças rezando, me encontrando ali, dando uma palavra amiga e a presença mesmo religiosa frente às crianças. Mas na área educacional, são mais de 30 anos de dedicação, dando aula, né, praticamente 20 anos dando aula e depois na direção também. E é um trabalho árduo, né, de envolvimento mesmo. Em todas as paróquias que eu passei, eu nunca deixei de ser professor. Estava sempre trabalhando em Nova Lima, né, dei aula lá em Nova Lima. Antes hoje é muito bom as estradas, apesar que o trânsito ali é complicado, mas ali era até muito perigoso trabalhar em Nova Lima, a estrada ali era muito perigosa, e daqui eu pegava o Nova Limense para ir lá em Nova Lima, a estrada era bem estreita e bem sinuosa, bem perigoso, e a gente descia, tinha um Fusca bem velho, sabe? Aí, que professor naquela época, a única coisa que a gente podia às vezes é comprar, e olha lá, viu? Quando não ia de ônibus, a gente ia de Fusca. Eu deixava lá no shopping, que eu tinha medo de descer, de vez em quando ele me deixava na mão, aí para não deixar os alunos na mão também, eu descia de ônibus, né? Mas às vezes os meninos até ajudavam a empurrar o Fusca, sabe? Empurrar o Fusca. Isso é muito tempo atrás, né? É muito bom, né, essa área de educação e também de padre, né? E a gente tem que conciliar tudo isso, né? Um dia eu estava pensando, igual quando eu era pároco lá na São Gonçalo, lá 9 comunidades, e eu diretor do Colégio Santa Maria Minas Contagem, né? Hoje nós estamos lá com 1.600 alunos, né? Totalizando mais de 11.000 alunos que o Colégio Santa Maria Minas tem, né? E a gente tem assim um projeto muito bonito no Colégio Santa Maria, que é a ajuda com bolsas. Então, hoje, nós temos essas unidades que eu trabalho, todos os alunos são bolsistas, né, 100%, e nós temos também a unidade em Venda Nova, em Ribeirão das Neves, né, ali para aquele lado, nós temos um colégio lá também. Então, assim, é um trabalho muito bonito que a gente tem feito, tanto na área de educação, como também na área religiosa, junto às nossas paróquias, aí, especialmente hoje na paróquia Nossa Senhora Medianeira e Santa Luzia. Isso aí, Padre Fernando, nós estamos aqui no Pod Católico, conversando com o Padre Fernando de Melo, hoje pároco da Igreja Santa Luzia Nossa Senhora Medianeira, fica ali na região leste de Belo Horizonte, exatamente no bairro Paraíso. Padre, vamos falar um pouquinho das pastorais, mas exatamente a importância de fazer essa pastoral das visitas, né? Que algumas igrejas é uma pastoral, outras não têm, né? Como a pastoral aí dos enfermos, alguns chamam de pastoral dos enfermos, mas o senhor é um padre que tem essa vocação, né? O senhor gosta mesmo de visitar, de ir ao encontro dos fiéis nas suas residências em momentos difíceis ou no próprio hospital, né? Quando ele tem essa demanda. E teve algum caso assim do senhor ir visitar, levar essa palavra e passar algum aperto? Tem algum caso interessante aí, padre? São muitos causos, né? Uns a gente pode contar, outros não, né? Mas eu lembro de lá nessa comunidade nossa, São Judas Tadeu, aí a ministra, que é a Rita, falou: seu padre, vamos fazer uma visita. Eu falei: vamos, nós temos que... E todo sábado eu escolho, às vezes de manhã, mesmo durante a semana. Aí no sábado de manhã a gente se coloca para estar junto aos ministros, eu não vou sozinho, eu levo um ministro, e nós fomos. Vamos visitar a Dona Maria. Coitada, ela já até faleceu, sabe? Aí, isso tem uns 4, 5 anos isso aí atrás, que eu já estou 6 anos lá na paróquia. Aí, vamos lá, então vamos na Dona Maria. Aí nós fomos, eu sou muito empolgado, né? E já descendo ali os morros ali do Paraíso, ali, indo já dentro do aglomerado da Serra, e eu conversa com um, conversa com outro, aí chega na casa da Dona Maria: ô, Dona Maria, a gente grita, e ela não podia receber a gente, não. E aí, podemos entrar, Dona Maria? Pode, Padre Fernando, pode entrar. A Rita está também, pode entrar. Mas esses cachorros, não morde não. Dona Maria, então tá bom, então vamos acreditar.
Aí pronto, aí eu entrei e fechou o portão. Do nada, meu filho. Mas foi uma mordida no meu calcanhar, mas foi um susto, né? Hum. Aí eu falei, Dona Maria, o negócio tá difícil, viu? Aí ela xingou o cachorro, né? Eu levei um susto danado, né? Rasgou até minha calça, né? Então, aí eu levei que susto e tudo, é tanto assim que agora a gente fica até meio traumatizado. Eu não entro sem antes ver realmente o dono tá do meu lado, né? Aí, coitada, ela ficou muito sem graça, aí o tempo passou, ela deu uma melhorada, ela foi lá na igreja, aí eu brincando lá na hora da missa, Ei, Dona Maria, hoje nós temos que visitar, se tiver algum enfermo, avisa a gente aí, não deixa, né, a pessoa ficar lá sozinha, não, nós vamos lá visitar. Aí a Rita falou, Dona Maria está aí, melhorou, Dona Maria, só melhorou, que coisa boa. Nossa, e aqui é cachorro, pá? E eu falei, é o cachorro, Dona Maria, que é cachorro que me mordeu. Ai, padre, morreu. Aí eu falei, meu Deus do céu, mas não foi eu que joguei praga não, viu, Dona Maria? Não, ele morreu, acabou morrendo. Eu falei, tá vendo? Aí eu brinquei com o povo, tá vendo? Vai morder padre, acaba morrendo, né? Mas aí ele deve ter morrido foi pela idade mesmo e pela teimosia dele. Não foi por ter me dado uma dentada no meu calcanhar, Mas não, o né? senhor não precisou tomar a vacina de raiva não, né, Padre Fernando? Não precisou, não. Só lavei o local e Coisa boa. eu tinha perguntado se o cachorro era perigoso, mas ele Tinha tava... Não, procedência. mas aí deu um tempinho para morrer também, não foi logo em seguida também não, sabe? Então não foi por ter me mordido não. É. Mas é uns causas assim, né, que é bom a gente estar com o povo, a gente visita, e é muito sofrimento. Cada casa, às vezes você passa assim na porta, você não imagina o que está lá dentro, né? Então é muito importante a gente fazer essas visitas aos irmãos enfermos, né? E eu sempre falo, quando a investidura dos ministros extraordinários, né, da comunhão, eu sempre falo com eles, o essencial não é estar só aqui na igreja ajudando o padre a distribuir a comunhão, é a sua presença junto à comunidade, junto àquele irmão enfermo, levando a Eucaristia, a presença da igreja, né? E é muito importante essa presença da igreja no momento que a gente está enfermo, né? Especialmente os idosos, né? Às vezes não está enfermo, mas ele não pode sair de casa, porque eu lembro que na época da Covid, né? Eu fiz questão de praticamente ir em todas as casas levando na época uma lembrancinha, frutas. Eu levei, foi frutas. Até a Cíntia, que te ajuda muito aqui, né? Foi junto comigo, que ela conhecia assim cada porta, onde tinha idoso, onde que não tinha, a gente ia perguntando também, e foi um trabalho muito bonito na época da Covid também, que nós fizemos de visita a cada idoso, a cada enfermo, e eles recebiam uma cesta com frutas, naquele momento que foi tão difícil, né, professor? É verdade. E que a gente vai assim, se colocando nesse caminho de Deus mesmo, sabe? E igual eu fiz agora 60 anos, né? Agora sou idoso, né? E a gente fala de boca cheia, né? Porque está com saúde, está com paz. E essa semana eu fiz um curso muito interessante, porque a gente não pode acomodar, sabe? Uma das coisas na vida da gente, a gente não pode acomodar. Não é porque faz uma idade, aquele ditado horrível, né? Faz a cama e deita, né? Acho que pelo contrário, a gente tem que estar sempre disponível, correndo atrás, estudando, lendo, né? Por isso que muitas vezes é colocado para nós assim mudanças mesmo de paróquia, porque faz muito bem também, que vai ficando para não acomodar, né, com as pessoas verem e também valorizar que cada padre é de um jeito. Eu tenho trabalhado muito isso, sabe, professor? Porque às vezes assim a imprensa coloca alguns tipos de padre, né? E às vezes o próprio povo quer cobrar de todos nós aquela imagem, aquela postura. Mas cada padre é de um jeito, né? Tem uns que gostam de bater palmas, uns é mais sério, mas todo mundo tem que ser valorizado. Todo mundo tem que ser amado daquele seu jeito, né? Na sua diferença. Agora nós estamos aí com o Papa novo, né? O que eu até ia perguntar para o senhor, como é que você faz esse balanço aí, né, dessa mudança de Papa? Qual que é a expectativa que você tem desse novo Papa? Muita expectativa, e a gente fica feliz. É onde que eu coloco essa postura, assim, somos diferentes, né? Eu não posso querer cobrar do Leão XIV o mesmo jeitinho, né? Que isso é uma covardia, né? Porque ele
ele é um homem, né, provincial, agostiniano, de um trabalho muito bonito. E o Papa Francisco tinha um outro perfil, né? E jesuíta, esse agora é agostiniano, que cada um tem a sua beleza, né? Cada Papa traz, né, atrás dele ali a sua experiência de vida. E eu fiquei muito feliz porque é um Papa que ficou muito tempo, como eu me sinto também nas paróquias. O Papa Francisco falava tão bonito, né, que o padre tem que cheirar as ovelhas, né? Que a gente tem que estar no meio do É verdade. povo, nas visitas, em tudo, né? No meio, nas festas, nos casamentos, nos aniversários, nas casas, visitando a cada um. E o Papa Leão XIV é um homem, né, que fez essa experiência lá no Peru. Foi um homem muito simples. Então você vê ele montando a cavalo e ele fez uma experiência em comunidades carentes. Então vai ser muito bom para nós. É um padre, vai ser um papa de pastoral. Então, assim, para nós que estamos na lida de todos os dias, né, cheirando ovelha, e a gente que tem um trabalho em comunidades mais carentes, é interessante a gente ter um papa assim que a gente se sente apoiado, né? A gente pensa assim, nossa, ele já passou por essa experiência que eu estou passando. E ele deu essa resposta bonita. E ele está muito feliz. Então, a gente vê, assim, ele quer atender todo mundo, ele quer ouvir todo mundo. Então, eu penso o seguinte, é o Espírito Santo. A nossa igreja verdadeiramente tem o Espírito Santo. Ele que transforma. Porque nós estamos nesse tempo pascal, né, que nos encontramos, e a gente sente assim toda a história da nossa igreja, quando Jesus, né, ele parte e ele deixa o Espírito Santo para todos nós, e a gente vê essa força, a mudança dos apóstolos, né? A mudança dos apóstolos. Porque não foi fácil para Jesus, né? Teve traidores, né? Teve apóstolos que desanimaram e que depois o Espírito Santo tocou a cada um. E olha que maravilha, a nossa igreja. Mais de 2000 anos nessa força, encorajando a gente que é padre, né, até hoje, a gente sendo feliz, porque a gente tem que ser feliz naquilo que a gente faz, né? E essa felicidade a gente tem que contagiar a cada dia o nosso povo. É verdade. Então, eu estou muito feliz, né, de ser padre, 27 anos, dedicação na educação e dedicação ao povo de Deus. Eu nunca deixei de ser pároco, nunca deixei de estar no meio, né? Eu lembro que no Prado, né, na Basílica do Cura d'Ars, ali, na época, a gente tinha 200 enfermos. Nossa, bastante, né? Muita gente. E muitas pessoas idosas, né? E a gente fazia questão na Semana Santa, não só na Semana Santa, mas principalmente da gente visitar praticamente todos os enfermos. Dava muito trabalho, mas era um trabalho maravilhoso. Gratificante, estar né, junto aos irmãos enfermos. Pois é, Padre Fernando, a gente está chegando aqui ao final do nosso podcast, Pod Católico. É uma alegria enorme estar aqui hoje entrevistando nosso Padre Fernando de Mello, ele que é pároco, né, da igreja da paróquia Santa Luzia e Nossa Senhora Medianeira. E hoje a gente está aqui falando sobre a vida, caminhada pastoral e 27 anos de padre. Eu queria que o senhor deixasse aqui uma mensagem hoje, né, 2025, nesse mês que a gente está vivendo. Como é que o senhor olha para trás e fala, valeu a pena esses 27 anos de caminhada? Como é que rapidamente o senhor resume 27 anos de vida sacerdotal? Sim, essa grande alegria. E eu sempre lembro de São Paulo falando, né? Combati o bom combate, guardei a fé. E cada dia é um dia de combate, né? Cada dia é um dia de buscar a santidade, buscar o respeito, buscar estar no meio do povo e guardar, né, esse encantamento, porque guardar a fé significa estar encantado com este mundo e com essa vida. Então, o que nos traz cada dia de vida, essa alegria, é essa fé. A fé em Jesus Cristo, a fé numa igreja onde nós precisamos vivenciar e transmitir Cristo a todos. Porque Cristo, ele deixa a responsabilidade, fruto do Espírito Santo em nós, né?
todo mundo que é batizado tem o Espírito Santo, para que a gente exerça esse papel tão importante que é ser instrumento do Cristo Jesus na vida e na nossa sociedade. Padre Fernando, quero te agradecer, muito obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui no nosso Pod Católico, que Deus continue iluminando a sua vocação, sua missão, né, principalmente nos tempos que a gente vive, que é um desafio muito grande. A nossa Igreja Católica tem esse desafio de continuar chegando aos corações dos fiéis, e o senhor faz isso, né, com muita capacidade, com muita luz, com muita unção. Né? Eu que sou testemunho disso, participo sempre que posso, né, lá na paróquia, e participo também das suas celebrações, e vejo a riqueza que o senhor traz, né, por essa paixão e por realmente estar vivenciando uma missão que Deus te confiou, que é de ser padre, e a gente percebe claramente isso na sua vida, na sua vocação, o tanto que o senhor é apaixonado com a vida religiosa, o tanto que o senhor é feliz em ser padre. E é diferente, a gente percebe exatamente isso, e somos agraciados, né, constantemente com essas bênçãos que o senhor traz aí, né, nessa missão. Muito obrigado a você que esteve aqui acompanhando a gente. Deixa uma mensagem aí, né, padre, final para quem está nos acompanhando aqui no Pod Católico. Uma benção, né, que é tudo que nós pedimos a Deus, que nos abençoe, né, que a intercessora sempre Nossa Senhora Medianeira e a intercessora Santa Luzia abençoe a cada um. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Muito obrigado. Ficamos por aqui. Depois vai ter mais Pod Católico, sempre aqui trazendo padres, religiosos, pessoas de comunidade. Vamos estar sempre aqui toda semana com uma entrevista para você. Um grande abraço, que Deus abençoe.